Bom dia, eu sou Paulo Matheus Ciccone, presidente da segunda turma, quarta Câmara da primeira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, vinculado ao Ministério da Economia. Estou declarando abertas as sessões de julgamento dessa turma ordinária, quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Sessões irão se dividir em dois períodos, pela manhã e no período vespertino. Cumprimentando os conselheiros presentes que comigo comporão a bancada de julgamento, chamo inicialmente o conselheiro Marco Rogério Borges. Marco, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas conselheiros. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Bom dia, Pagano. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, pessoal do suporte. Conselheiro Evandro Corrêa Dias. Bom dia, Evandro. Evandro, seu microfone. Não estamos te ouvindo, Evandro. Seu microfone, Evandro. Está ligado? Agora sim, eu acho. Não, o Evandro saiu. De qualquer maneira, ele já retorna, porque deu um probleminha na conexão. Conselheira Júlia Roberta Gouveia Sampaio. Bom dia a todos. Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama. Bom dia, Wilson. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, Janaína. Conselheira Paula Santos de Abreu. Paula, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, Janaína e o pessoal de CAF. Bom dia a todos. Conselheiro Luciano Bernatti. Bom dia, Luciano. Bom dia, presidente. Bom dia aos conselheiros, equipe técnica. Bom dia. Cumprimento também a nossa colaboradora que dá suporte em Brasília, Janaína, desejando a todos nós um bom trabalho nas sessões que se destinam a partir de agora. Presidente. Pois não, Evandro. Eu acho que é a hora da apresentação aí, a minha internet caiu aqui. Perfeito. Então, estou cumprimentando novamente o conselheiro Evandro Corrêa Dias. Bom, presidente, demais conselheiros, Janaína, um bom dia, uma excelente sessão para todos. Para todos. Bom dia, Evandro. Lembrando, então, ao Evandro, que também faz o suporte de gravação aí, né, em stand-by, para ficar tudo em ordem. Então, vamos iniciar nossas sessões. Nós temos um pedido de preferência de sustentação oral, mas eu vou fazer essa sustentação oral no segundo processo em julgamento. Eu vou iniciar, antes da sustentação oral, eu vou iniciar com o processo na sequência que está aqui, o primeiro do dia de hoje, dessa manhã, a relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, não, desculpe, do Leonardo, deixa eu ver aqui o processo, é do Pagano, sim, Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, a recorrente a Jetsul Guias Telefônicos do Sul Limitada, o item 116 da pauta. A palavra é sua, Pagano, relatório, breve relatório e o voto na sequência, por favor. Trata-se de recurso voluntário, interposto face Só um detalhe, Pagano, você disponibiliza... da Delegacia da Receita Federal. Pagano. Já está disponibilizado. Ok, então vamos lá. Sim? Sim. Presidente, já está disponibilizado o voto. Perfeito, então vamos lá. Pode continuar. Podemos começar, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto face a acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que decidiu manter o indeferimento da inclusão da recorrente ao Simples Nacional, devido a pendências cadastrais em razão de constar em seu CNPJ quinais que indicam atividades vedadas ao Simples Nacional. Assim, o indeferimento da opção do Simples Nacional se deu nos termos do inciso 11 do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006. Tá? Então, ela fez a opção para entrar no Simples, né? A opção para entrar no Simples. Foi indeferido. Ela foi notificada para corrigir, falando, se tem atividade vedada no seu CNPJ, são os dois quinais, né, que é Serviço de Tradução, Interpretação e Similares, e Criação de Estantes para Feiras e Exposições e Consultoria em Publicidade. E ela não fez alteração, e por isso foi indeferida a sua entrada no Simples. Tá? Basicamente, essa a matéria. Pode passar o voto, já. O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. O pedido de adesão ao Simples Nacional foi negado devido a pendências cadastrais relativas aos quinais que indicam atividades vedadas ao Simples. A recorrente foi notificada sobre o problema do cadastro, porém não fez alteração nos quinais e, por tal motivo, seu pedido de opção ao Simples Nacional foi indeferido. Ademais, na condição de empresa que não se encontrava em início de atividade, ela tinha até o último dia de janeiro de 2013
para que pudesse regularizar essa pendência impeditiva. De sorte a ter feito sua solicitação de opção simples nacional para esse ano. Ocorre que, nem mesmo após a data do termo do indeferimento, ainda antes da sua ciência, restou comprovada a supressão das atividades econômicas que norteiam o indeferimento nesse particular. Assim, como muito bem apontado pelo acórdão recorrido, as atividades econômicas vedadas, principalmente na filial 002-74, que é o CNAE 7491, e a secundária, né, na filial 003-55, que tem o CNAE 7319-0101, não foram expurgadas até o momento, conforme telas do CNPJ colacionadas no acórdão recorrido. Né. Quanto ao segundo motivo para o indeferimento ao Simples Nacional, fundamentado pelo inciso 13 do artigo 17 da Lei Complementar 123/2006, relativo ao exercício de atividade de consultoria de publicidade, apesar desse motivo não estar devidamente comprovado nos autos para ensejar o indeferimento, entendo que o primeiro motivo relativo aos quinais é suficiente para manter o indeferimento à adesão ao Simples Nacional. Ou seja, mesmo que não conste nos autos que a recorrente teria exercido serviço de consultoria, o primeiro motivo que enseja o indeferimento da opção Simples Nacional já é suficiente para manter o termo de indeferimento ao Simples Nacional. Sendo assim, entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido em seus termos e, para fundamentar meu voto, utilizo os argumentos do acórdão recorrido. Aí eu vou me permitir pular e, no final, já vou resumindo. Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto conhecer e negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Proposto do relator é negar provimento. Alguém quer se manifestar? Paula? Eu normalmente, acho que o exercício da atividade tem que ser comprovado, né? Mas nesse caso aqui, parece que a recorrente não teve interesse nenhum em regularizar a situação e nem comprovar que não exercia atividade, correto, conselheiro? É exatamente isso. E, além de ela não ter interesse em comprovar que ela não exercia atividade, né? O problema aqui, a gente não está discutindo de uma empresa que estava em funcionamento e foi excluída do Simples, né? Ela fez o pedido para entrar no Simples e a fiscalização falou assim, ó, você tem quinais que são incompatíveis, altere-os, entendeu? E ela não fez nada. Esse foi o problema, entendeu? Aí eu não vejo muita saída. Evandro? Presidente, a empresa ela já estava em atividade e tentou fazer a opção do Simples. Não cabe nenhuma comprovação pela fiscalização, isso não, porque é o contribuinte que informa qual atividade que eu exerço. Esse que é o problema. Tá? Aí ele informa isso no cadastro, é ele que está informando a atividade que ele exerce. Agora vamos supor que não é o caso, mas se houvesse um erro, é possível o erro, aí caberia a ele, já que ele cometeu o erro, caberia a ele comprovar que não exerce atividade. Isso é diferente daqueles processos de Simples Federal, que a fiscalização fazia representação para a exclusão do Simples. Aí, então, claro, caberia a fiscalização comprovar que ele exercia atividade. Então, nesse caso, não cabe comprovação. Na verdade, ele mesmo está afirmando que exerce as atividades. E como diz o nobre relator aí, ele não fez nenhum esforço em excluir aquilo lá, ele permaneceu com aquelas atividades no cadastro dele. Sim, ainda é diferente, né? Como você falou, o pedido de inclusão e a exclusão, de fato, não tem dúvida aqui, não. Bom, então, o propósito do relator, já feitos os debates, é negar provimento. Conselheiro Marco Rogério. Torno minhas as palavras do Evandro e do conselheiro e acompanho o voto. Conselheiro Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, negado o provimento. O conselheiro Luciano tem condições de fazer o próximo processo, que tem sustentação oral? Tem sim, presidente. Já está na Então, pasta, inclusive. Ok, então deixe-me ver aqui. Nós vamos fazer um processo que é o item 134 da pauta, que tem sustentação oral. Janaíne tem condições de convocar o patrono? Sim, presidente, farei a convocação. Presidente. Vamos aguardar. Item 134 da pauta, doutor Túlio, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat.
Item 134 da pauta, doutor Túlio, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Patrono já foi convocado, presidente. Obrigado, Janaíne. Vamos aguardar o patrono. É o item 134. Recorrente é Bentler, Estamparia Automotiva Limitada. Relatoria do conselheiro Luciano Bernatti. Doutor Túlio? Bom dia. Bom dia. O senhor está me ouvindo? Os senhores e a senhora me escutam? Todos escutamos. O senhor está com a sua qualidade aí, alta definição ou baixa? Porque pode dar diferença aqui. O senhor está ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Perfeito. Bom, então tá bom. Então seja bem-vindo, doutor Túlio. Vai haver sustentação oral do senhor, o relator, você está tendo uma interferência, algum microfone está... Vamos ver se melhora para a qualidade. Acho que melhorou. Não, está dando, ainda está dando eco. O senhor quer falar um pouquinho para ver se está chegando bem o som do senhor, que o senhor vai fazer a sustentação. Os senhores e as senhoras me escutam? Agora está ouvindo bem. Ok. Então é o seguinte, vai haver o breve relato do conselheiro Luciano, que é o relator do processo, e o senhor tem 15 minutos regimentais para fazer a sustentação, tá bom? Perfeito. Mas, inclusive o senhor, que nesse momento do relato, feche os microfones, por favor. Conselheiro Luciano, a palavra é sua. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Bom dia, doutor Túlio. Eu vou fazer um breve relato, depois passarei já a palavra para o patrono. Trata-se de um recurso voluntário interposto em face de decisão da DRJ que denegou o direito creditório face à tentativa de homologação do processo do recorrente, da recorrente. Há uma questão preliminar aqui, há um julgamento anterior e se deu mais ou menos o seguinte contexto fático. Em 1998, a recorrente, ela apurou saldo negativo de RPJ e ela tentou utilizar esse saldo, esse crédito, que é em virtude do saldo negativo, em 2004. A autoridade fiscal não homologou a compensação, tendo em vista que, reconhecendo a decadência, entendeu? Que haveria decaído o direito em virtude de ter transcorrido o prazo de 5 anos. Houve aí a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve essa decisão e veio até o CARF. O CARF reconheceu que, pela tese dos 5 mais 5, que a compensação deveria ser analisada, ou seja, o mérito da compensação deveria ser analisado, e aí retornou para a DRJ para julgamento, né? Para análise. Foi denegado, não reconhecido o direito creditório, a DRJ manteve o despacho desses órgãos, não reconhecimento, né, por falta de provas e uma série de outras situações, e aí o recurso chegou até o CARF novamente para essa turma julgar. Acho que passo a palavra, então, para o doutor Túlio, para que ele possa se manifestar a respeito das razões recursais. Obrigado, conselheiro. Doutor Túlio, a palavra é sua. O seu microfone está desligado, doutor. Desculpa. Eu agradeço a oportunidade e peço licença para compartilhar a apresentação em PowerPoint, que ajudará a exposição e certamente também facilitará a compreensão do caso. Perfeito, pode compartilhar. Bom, como bem relatado, trata-se de pedido de compensação formulado em fevereiro de 2004, com base em crédito de saldo negativo do ano calendário de 1998, no valor de R$ 118.861,38, o qual, inicialmente, não foi homologado sob o único fundamento de que teria havido decadência para a utilização do crédito. Após a manifestação de inconformidade apresentada ter sido rejeitada pela DRJ, a hora recorrente interpôs recurso voluntário
ao qual este egrégio CARF deu provimento para afastar a decadência, determinando na oportunidade o retorno dos autos à DRF de origem para análise para exame das demais questões relacionadas ao crédito. Com a improcedência do despacho decisório, foi então proferido um outro e novo despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório na DECOMP. Embora ele tenha reconhecido a existência das retenções no valor de R$ 118.676,95, alegou que os rendimentos tributáveis que teriam gerado as retenções seria de R$ 606.912,45 e que a hora recorrente não teria informado nada na ficha 07 da DIPJ a título de rendimento de aplicações financeiras. No entanto, como passo a abordar e a demonstrar, o novo despacho decisório também deve ser cancelado, seja porque os rendimentos foram efetivamente oferecidos à tributação, seja porque houve homologação tácita do pedido de compensação. E passo agora à primeira questão que trago em preliminar, que é a alegação de homologação tácita do pedido de compensação. No presente caso, a DECOMP foi transmitida, como já informada, inclusive pelo ilustre relator, em fevereiro de 2004, e o novo despacho decisório foi proferido apenas em 21 de maio de 2013, tendo a hora recorrente sido intimada em 27 de maio de 2013. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430, o prazo para apreciação do pedido de compensação é de 5 anos a partir da entrega da declaração de compensação. Logo, tendo sido reconhecido inicialmente a ilegitimidade do primeiro despacho decisório, o novo despacho decisório tem que ser proferido dentro do prazo de 5 anos, a partir da entrega da DECOMP. A lei não traz nenhum outro marco temporal para apreciação do pedido de compensação. Assim como também não consagra, não contempla nenhuma hipótese de suspensão ou de interrupção desse prazo de 5 anos para apreciação do prazo do pedido de compensação. Este conselho, inclusive, tem jurisprudência nesse sentido, e eu trago 2 precedentes e reproduzo na tela que ora é compartilhada, no sentido de que, decorrido o prazo de 5 anos entre a entrega das declarações de compensação e a intimação do novo despacho decisório, resta caracterizada a homologação tácita do pedido de compensação. A prolação de novo despacho decisório, após o reconhecimento da ilegitimidade do primeiro, deve se dar em 5 anos. Li apenas um trecho do acordo que compartilho com os senhores e com as senhoras. Logo, quando o CARF determina o encaminhamento à DRF de origem, após ter reconhecido a improcedência, a ilegitimidade do despacho decisório primeiro, cabe à autoridade fiscal proceder ao exame das demais questões de mérito, se, e somente se, obviamente, houver disponibilidade temporal para tanto. A circunstância de se reconhecer a ilegitimidade do primeiro despacho decisório não reabre um prazo de 5 anos para que o novo despacho decisório analise eventuais outras questões de mérito. Não se pode se eternizar a apreciação de pedido de compensação por meio de sucessivos despachos decisórios. O prazo é único e é de 5 anos a partir da transmissão do pedido de declaração, do pedido de compensação, desculpa. Por essa razão, transcorrido muito mais do que 5 anos desde a entrega do pedido de compensação, deve ser reconhecido a homologação tácita da DECOMP.
Ainda que não se entenda que houve homologação tácita do pedido de compensação, ainda assim o despacho decisório deve ser reformado, porque, como se passará a demonstrar, houve oferecimento à tributação dos rendimentos de aplicação financeira. O novo despacho decisório, proferido, consultando a DIF, reconheceu as retenções no valor de R$ 118.876,95. Porém, sustentou que os rendimentos tributáveis que teriam originado essas retenções seria de R$ 606.912,45 e que a hora recorrente não teria declarado, a título de receitas financeiras, na ficha 7 da DIPJ, nenhum rendimento. De modo que esses rendimentos de aplicações financeiras, na visão da autoridade fiscal, não teria sido oferecida a tributação. Só que, na verdade, a recorrente ofereceu a tributação, os rendimentos de aplicação financeira, inclusive em valor superior ao indicado na DIF. No entanto, a recorrente reconhece que cometeu um equívoco no preenchimento da ficha 7 da sua DIPJ, como comprovado a folha 258 dos autos. Por um lapso, a recorrente informou na linha equivocada, na linha errada, o valor dos seus rendimentos de aplicação financeira. Em vez de lançar na linha 23 de outras receitas financeiras, que, na verdade, entregou sem preencher, zerada, lançou na linha 21, ganhos auferidos no mercado de renda variável, o valor de R$ 775.332,20, valores relativos aos rendimentos de aplicações financeiras. As receitas financeiras, portanto, compuseram a demonstração do resultado na ficha 7, embora em linha equivocada. Para comprovar isso, a recorrente trouxe cópia do seu balancete, por meio do qual é possível se inferir, a partir da linha 35, de outras receitas operacionais, que está na folha 327 dos autos, especialmente nas contas 25.201 e 25.203, que os rendimentos com aplicações financeiras somam o exato montante de R$ 775.332,20. Valor esse que foi apontado na ficha 7 da DIPJ, por equívoco, na linha 21. De igual modo, também foi apresentado a conta 25.201 do Razão, também alocada à folha 334 dos autos, e se demonstra também que o saldo de rendimentos com aplicações financeiras de renda fixa da conta 25.201 foi no valor de R$ 775.256,56, e que compõe, com o saldo da conta 25.203, no valor de R$ 75,64, o valor total lançado na DIPJ na ficha 7. Nesta página, eu reproduzo a ficha 7, estando destacado as linhas 21 e 23, demonstrando que a linha 23, por equívoco de outras receitas financeiras, foi lançada zerada, enquanto que a linha 21 de ganhos auferidos no mercado de renda variável foi lançada no valor de R$ 775.332,20, que coincide com os valores indicados nas contas 25.201 e 25.203 na linha 35 de outras receitas operacionais do balancete, demonstrando que os rendimentos com aplicações financeiras de renda fixa foram, portanto, lançados por equívoco na linha 21, mas, como já sustentado, lançado na ficha 7 e compondo o resultado. Constate-se ainda que o lucro líquido, no caso, o prejuízo constante da ficha 10, que é o ponto de partida do lucro real, é aquele demonstrado na ficha 7, na qual, conforme demonstrado, foram devidamente
computadas as receitas financeiras, a despeito da alocação em linha errada. Portanto, estando comprovado que a recorrente ofereceu à tributação os rendimentos de aplicação financeira no valor de R$ 775.332,20, o saldo negativo pleiteado no pedido de compensação deve ser reconhecido. A recorrente não pode ser penalizada por ter oferecido à tributação valor de receitas financeiras superior aos rendimentos tributáveis constantes na DIF. Ora, o despacho decisório reconheceu as retenções. A alegação dele é de que a recorrente não teria oferecido à tributação os correspondentes rendimentos de aplicação financeira. A recorrente comprova que ofereceu, apenas tendo o alocado em linha equivocado na ficha 7. O fato de ter havido equívoco no lançamento da linha na ficha 7 da DIPJ não pode interferir no reconhecimento do crédito. Principalmente porque são inquestionáveis, como reconheceu o próprio despacho decisório, as retenções, e porque houve oferecimento dos correspondentes rendimentos de aplicação financeira à tributação. Os pareceres normativos COSIT número 8 de 2014 e 2 de 2015 estabelecem que, em caso de erro de preenchimento de IPJ, na hipótese de saldo negativo, deve a autoridade fiscal revisar de ofício o despacho decisório. Dessa forma, deve ser prestigiado o princípio da verdade material, buscando-se a efetiva existência do direito creditório em detrimento dos aspectos estritamente formais, como é o caso do preenchimento equivocado da IPJ. Dessa forma, comprovada documentalmente a existência do crédito, a existência das retenções e o oferecimento dos correspondentes rendimentos de aplicação financeira, inclusive em valor superior àquele apontado na DIF, a compensação declarada pela recorrente deve ser homologada, razão porque a hora recorrente pugna pelo provimento do recurso. São essas minhas considerações. Muito obrigado, doutor Túlio. Com a palavra o conselheiro Luciano para o seu voto. Luciano. Obrigado, presidente. Bom, continuando, então, temos aqui, eu vou partir já da análise da tempestividade e da admissibilidade dentro do voto, no parágrafo 7. Com base no artigo 33 do decreto 70.235/72, e na constatação da data de intimação da decisão da RJ, folha 425, foi em 19/1/2005, bem como do protocolo do recurso voluntário, folha 429, 13/2/2015, conclui-se que este é tempestivo. Tendo em vista que o recurso voluntário atende aos demais requisitos de admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo. A questão preliminar aqui. A contribuinte argumenta que o prazo para homologação é atividade administrativa de verificação e fiscalização. Parágrafo 9. A contribuinte argumenta que o procedimento de averiguação pelo fisco para a apresentação de documentos que comprovem o saldo negativo que gerou o crédito para a compensação seria nulo. Igualmente, não poderia a autoridade fiscal negar o direito ao crédito pleiteado sob o argumento de que não houve demonstração das retenções realizadas em 98. Estas duas proibições ocorreriam em virtude da transcorrência do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Em que pese tal argumento ser procedente para questões relacionadas ao direito material, voltado para a fiscalização tributária, no sentido de ofício, a questão parece estar voltada para a análise de direito processual e a comprovação da alegação do direito. O que se afirma é que a questão não está, ou pelo menos exclusivamente, não está ligada à fiscalização ordinária, na qual a autoridade fiscal, de ofício, intima o contribuinte para que ele apresente documentos ou promova esclarecimentos. No presente caso, há provocação por parte do contribuinte, ao apresentar a declaração de compensação. Ou seja, há interesse da requerente em efetuar a compensação. Nos termos do artigo 74, parágrafos 1º e 2º da Lei 9.430 de 96, a sistemática de compensação prevê que o contribuinte deve apresentar a declaração de compensação, a qual extingue o crédito tributário sob a condição resolutória de sua ulterior homologação. Neste sentido,
a apresentação de declaração de compensação se apresenta como uma proposta e um pedido. Sendo assim, e havendo interesse por parte do contribuinte, no caso requerente, incumbe a ele comprovar o seu direito, nos termos do artigo 333 do Código de Processo Civil 73 e do artigo 373 do CPC de 2015. Portanto, não é absoluta a afirmação de que a autoridade fiscal não pode exigir documentação que comprove o direito pleiteado, pois teria havido a decadência do direito de fiscalizar. Especialmente, neste caso, porque se trata de questão de prova, a qual incumbe a declarante. Também não se vislumbra motivo para se inverter o ônus da prova em virtude do direito material, no caso, a decadência. Nesse mesmo sentido, já se adiante que pelo fato de que do contribuinte ter a obrigação de demonstrar seu direito, possuindo, portanto, o interesse na comprovação dos fatos. Deveria ele manter a respectiva documentação, inclusive posteriormente ao prazo decadencial. Assim, não devem ser acolhidos os argumentos da recorrente quanto a esta fundamentação. Continuando com as preliminares. Prazo para a homologação da compensação. A recorrente apresentou o argumento de que, por ter sido apresentada a declaração de compensação em 26 de 2 de 2004 e ter sido não homologada apenas em 27 de 5 de 2013, haveria ocorrido a homologação tácita, prevista no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430 de 96. Para a análise do argumento, acredita-se ser indispensável a indicação das datas dos fatos. Em 26 de 2 de 2004, a contribuinte apresentou declaração de compensação, folhas 38 e seguintes. Em 14 de 3 de 2008, o despacho decisório que informou sobre a possibilidade de análise da declaração em virtude de decadência foi entregue à contribuinte, folhas 36 e 37. A sessão da DRJ que julgou a improcedência da manifestação de inconformidade, que impugnou o despacho decisório acima, ocorreu em 27 de 9 de 2009, folhas 80 e seguintes. Sendo que o acordo do CARF que afastou o decurso do prazo para apreciação do crédito, determinando o retorno à DRF para o exame das demais questões relacionadas ao mérito, ocorreu em 3 de 8 de 2011, folha 120, com publicação oficial na data de 13 de 12 de 2011. Levando em conta que não houve interposição de recursos, nem de embargo, 5 dias, nem de recurso especial, 15 dias, então o trânsito em julgado teria ocorrido em 28 de 12 de 2011. Após encaminhamento dos autos para prosseguimento da análise da declaração de compensação, em 12 de 12 de 2011, folha 129, a autoridade administrativa emitiu despacho decisório de folha 154 e 157, em maio de 2013, sendo que a requerente foi intimada a decisão apenas em 15 de 5 de 2013, folhas 158 e 161 e 162. Depois de intimada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual seguiu seu rito até o presente julgamento. Importante também para fazer análise das alegações recorrentes, apontar a legislação que trata do caso, em especial os dispositivos da Lei 9.430 de 96, à época da vigência da apresentação da declaração. Aí eu colaciono aqui o artigo 74, os parágrafos 1º, 2º, 5º e 7º. De acordo com o artigo 5º, com o parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430, o fisco tem o prazo de 5 anos para homologar a declaração de compensação. A não homologação do pleito de compensação deve ser feita de forma expressa, por meio de ciência da decisão ao contribuinte. Assim, passado o prazo de 5 anos sem a manifestação da autoridade fiscal, considera-se homologada tacitamente a compensação. Nestes termos já se manifestou o CARF. Eu trouxe aqui 2 decisões a respeito. No caso em questão, houve a notificação da contribuinte em relação ao despacho decisório em 14 de 3 de 2008. Ou seja, 4 anos e 1 mês depois da entrega da declaração, feita em 26 de 2 de 2004. Ocorre que houve o afastamento do motivo que justificaria a não homologação, sendo determinada a continuidade da apreciação da declaração em relação às questões relativas ao mérito.
No trânsito em julgado do acórdão, 28/12/2011, até a intimação do contribuinte sobre a negativa da compensação, 15/5/2003, transcorreu 1 ano e 4 meses e meio. A lógica analítica nos leva à conclusão de que poderia ter ocorrido 3 situações em relação aos efeitos que o primeiro despacho decisório teria sobre a contagem de prazo para homologação constante no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430, de 96. Seriam eles a interrupção, suspensão ou continuidade do prazo de 5 anos da análise e homologação ou não da compensação. Ressalta-se que o artigo 74 da Lei 9.430 nada prevê sobre interrupção ou suspensão dos prazos. Adianta-se que não haveria como se acolher a ideia de interrupção do prazo, pois a contagem do prazo, conforme disposto em lei, se dá a partir da entrega da declaração. E um dos efeitos da interrupção do prazo seria a abertura de eventual novo prazo, que se daria a partir do trânsito em julgado da decisão do CARF, o que não caracterizaria a entrega da declaração. Outro motivo, talvez até mais importante que o apontado anteriormente, seria que não houve nova declaração, mas a continuidade da mesma. Assim, não há de se entender que houve interrupção do prazo. Quanto às outras 2 hipóteses, de suspensão do prazo ou de continuidade dele, em qualquer um dos casos, se observa sua extrapolação. Contando-se sem parar, o prazo seria de 9 anos e 3 meses. Contando-se com a suspensão, a soma do prazo seria de 5 anos e 5 meses. Conforme visto, ultrapassado o prazo de 5 anos sem manifestação da autoridade fiscal, considera-se ela homologada tacitamente. Neste sentido, se vota pelo acolhimento da preliminar alegada pelo contribuinte e consequente procedência do pedido de homologação da compensação pleiteada em 2004. Essa foi a questão preliminar. Presidente, nós votamos agora ou votamos ao final? Só um minutinho, Luciano. Eu voto aqui, você continuou no final e mais ou menos na mesma linha, né? Você já está antecipando praticamente. Você está afastando aí a possível... Eu estou declarando a homologação tácita da compensação, tendo em vista o Eu acho que nós temos que discutir esse assunto, senhor. Com certeza, presidente. Alguém quer falar? Na realidade, presidente, essa matéria... Marco Rogério. Essa matéria já foi enfrentada algumas vezes, é comum isso nos processos dessa discussão do 5+5, tá? Todos os processos retornam, e até, pelo menos os que eu relatei até hoje, nunca enfrentei essa matéria, mas todos eles, se a gente for considerar esse raciocínio que deve ser considerado apenas o prazo residual, todos teriam caído, tá? Então, na realidade, é um caso de interrupção, até porque é um caso que surgiu, a gente discutiu muito isso naquele processo, por exemplo, da Globo, né, presidente, que o senhor foi relator. Então, na realidade, no momento que há uma decisão, tá, transitada lá, e manda retornar para fazer o novo despacho, começa a recontar o prazo, tá? Claro que as figuras jurídicas aplicáveis aí, as circunstâncias, tem que olhar aqui, fazer uma pesquisa mais ampla aqui, mas, a princípio, o prazo sempre é recontado do zero, é uma interrupção do prazo, Eu já vi essa situação em outros processos, nunca enfrentei isso, a discussão jurídica pertinente, mas a situação fática sempre foi de recomeço do prazo. Mas claro que eu estou aqui aprendendo com vocês para alguém mais experiente aí. Na sequência, a conselheira Paula. Eu acho que aqui tem uma peculiaridade, conselheiro Marco, que como o despacho decisório foi cancelado, o prazo decadencial ele não se interrompe, né? Então, a partir do momento em que a declaração foi transmitida, começou aí o início da contagem do prazo decadencial. Quando esse processo chega aqui no CARF e o despacho decisório, né, que lançou um crédito tributário para a cobrança daquela diferença, ele foi anulado, então você não pode começar a contar um novo prazo decadencial, porque ele não se interrompe. Ele não se interrompe, ele não se suspende. Paula, desculpe, mas não estamos falando em lançamento aqui, né?
Não, mas a gente está falando da declaração, né? E aí, a partir dessa declaração compensada ou não, a gente está falando do prazo. O prazo decadencial, ele não se interrompe. Sim, então, se você cancela o despacho decisório... Houve um lançamento, não houve lançamento. Aí é uma... Não, ok. Então, vamos mesmo que seja aí a compensação da declaração, né? Da DECOMP, a homologação da compensação. Esse prazo aí, quando você cancela o despacho decisório, que não homologou, ele continuou sendo contado. Então, eu entendo que o Luciano, nesse caso, tem razão. Júnior, sua palavra. Microfone, conselheiro. O CTN até prevê uma hipótese de, entre aspas, interrupção lá no artigo 173, inciso 2, que é muito esquisito, porque é interrupção, mas essa interrupção do 173, que vem exatamente de decisão que reconheça erro formal, e nesse caso eu não entendo que é erro formal. Nós temos um problema de discussão jurídica aí, ou seja, houve anulação de uma decisão anterior, é possível pelo CTN sim que haja essa interrupção, mas eu entendo que não se adequa à situação do artigo 173.2, nesse caso. Ou seja, eu já estou manifestando, adiantando, que eu concordo com o conselheiro. Só o conselheiro relator quer se manifestar. Luciano, por favor. Presidente, eu gostaria de dizer que eu pensei nessa questão em relação ao 173.2, Júnior, mas lá ele está previstamente quando há a anulação de lançamento por vício formal, né? Não se trata... Isso, Júnior, você está sem microfone. Está sem microfone. Júnior, está sem microfone. Leitura labial não consigo fazer ainda. Eu fiz. Aqui seria uma homologação, que é um tipo de lançamento. Eu não sei se aqui, mas realmente aqui ele estaria falando do lançamento de ofício, né? Então, seria diferente. Mas, de qualquer maneira, o prazo para homologação, ele é, evidentemente, decadencial, né? Na minha análise de questão da natureza jurídica, eu pensei o seguinte, olha, o prazo prescricional, ele se interrompe. Só que aqui não se trata de prazo para ajuizamento de ação, né? Se trata de prazo para exercício do direito. E aí trataria-se de um prazo decadencial. Nesse sentido, o decadencial, ele só se interrompe em situações excepcionais. Como eu não vi nenhuma situação excepcional prevista na lei, né, então eu entendi que haveria uma suspensão, porque você também não pode, no caso, levar em consideração, não levar em consideração que houve a notificação numa primeira despacho decisório. E aí eu excluí da contagem esse despacho decisório. Júnior, travou? Acho que a conselheira Júnior travou, presidente. Júnior, você está travado, aí sai e retorna, por favor. Eu devo continuar. Bom, só um minutinho, então vamos fazer uma contextualização. A proposta do relator, então, é já em preliminares dar provimento. É isso, Luciano? Sim, presidente. Reconhecer a homologação tácita da compensação, em virtude do recurso do prazo. Ok, deixa eu ver se a Júnior volta aí. Alguém manda uma mensagem no grupo aí para que a Júnior, talvez ela não esteja nos ouvindo. Ela mandou uma mensagem dizendo que caiu aqui. O Wilson também está aí, está congelado, Wilson? Não, estou bem. Estamos com um problema de conexão. Agora o Wilson voltou. Pagano? Estou aqui. Pagano? Estou aqui. Perfeito. Falta a Júnior realmente. Vamos aguardar um minutinho a volta dela, que ela estava se manifestando. A Júnior travou se manifestando, exatamente. Justo na hora que ela estava dizendo, então a gente tem que ouvi-la, né? Júnior, você tem que sair e voltar. Sair da sala e voltar. Evandro, você tinha manifestado a intenção de falar alguma coisa, Evandro? Não, eu estou pensando a respeito da matéria aqui, a gente não tinha enfrentado essa alegação antes, porque
nessa tese dos 5+5, se a gente for nesse sentido aqui, todos os processos que a gente devolve à delegacia seria a aplicação dessa tese aí, né? Mas, em princípio, eu acho que o processo administrativo vai interromper esse prazo de decadência aí, mas eu teria que amadurecer essa ideia. A minha intenção é, se algum colega aí, pode continuar as discussões se os colegas quiserem, mas é pedir vista desse processo. Até para poder amadurecer o assunto. Eu acho prudente, sim, mas podemos continuar a discussão. A Júlia saiu, ela vai retornar agora, só ouvir a manifestação. Tá? Vamos aguardar, Júlia. É uma situação um pouco diferente do que a gente tem enfrentado, convém analisar melhor. Para não haver prejuízo, fazendo é o contribuinte. Tá? No princípio, eu pensei que o processo administrativo ele vai interromper esse prazo, né? A princípio também penso assim, mas a gente tem que ver realmente com detalhes essa situação aí, porque é uma situação surgindo. A Júlia voltou. Júlia? Estamos te vendo, falta a tua voz. Desculpa. Júlia, Luciano, você parou no meio da sua explicação, você já tinha falado da questão de 173, que seria lançamento de ofício, né? Que é a decisão. E aí você depois falou por que você não entendia que era lançamento de ofício, e aí isso. Parou aí, eu não vi mais nada. Na verdade, não tem na lei nenhuma previsão sobre a questão de interrupção ou suspensão. Porque a decadência, em regra... Sim, ela não suspende. É do exercício do direito. Então, para que tenha interrupção ou suspensão, tem que ter uma previsão legal, né? Nesse caso, não havendo, eu entendi que o prazo deveria... na verdade, o prazo, ele suspendeu. Essa foi a minha interpretação. Só que, no caso específico, não interessa se ele foi suspenso ou se ele continuou. Qualquer uma das duas teses atingiria o prazo de 5 anos para a homologação tácita. Então, a autoridade administrativa ela deveria ter observado esse prazo, a recontagem do prazo a partir da suspensão. Né? Ela passou um pouco, foram 5 anos. Mesmo que você contasse o período de suspensão, já estaria mais do que os 5 anos. Sim, o período de suspensão, a contagem seria 5 anos e 5 meses. Foram 5 meses que passou. Ok. Perfeito. Muito bem. Deixa eu fazer o resumo de tudo isso aqui. Em primeiro lugar, eu quero pedir aos conselheiros, nós estamos com um problema de internet, que verifique a gerência de qualidade, o gerenciamento de qualidade para baixa resolução, porque estou com o microfone da Júnia com eco, o Wilson saiu, então verifiquem esse aspecto de informática, que não é problema meu, mas eu só estou falando porque está dando problema. Bom, o Wilson quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Não, não estou congelado, não, estou aqui. Então tá bom. Bom, em função de tudo que foi falado, e até a manifestação prévia do Evandro, eu vou colher os votos por força regimental, já entendendo que o Evandro vai sustentar o pedido de vista dele. Tá? Então, nós vamos vamos colher os votos nessa preliminar, já arguída pela recorrente e deferida pelo voto do relator, que daria provimento. Então, conselheiro Marco Rogério. Presidente, essa questão do 5+5, tá? Houve uma decisão do STF e do STF-STJ, né, em 2005, tá? Que o STF, né, julgou em 2005. Os julgamentos foram perfeitos e regulares até esse julgamento do STF. E aí, então, para não prejudicar o contribuinte, todos os processos retornaram, tá? Para ser uma nova reanálise do direito material. Então, nesse caso, eu entendo que se interrompe o prazo, tá? Eu não consigo admitir, porque esses processos, eles foram negados no primeiro momento, uma situação que havia previsão legal. Depois o STF mudou essa posição em 2005, gerou efeito repetitivo, nós tivemos que cumprimos. Então, nessas circunstâncias, eu entendo que é uma interrupção de prazo. Tá? Então, eu voto no sentido de divergir. Paulo, eu já estou colhendo os votos, já se manifestou.
É só uma pergunta. Isso, a gente está discutindo tese do 5+5? Eu não então... Ele não está discutindo tese do 5+5, ele só posicionou da seguinte forma: todos aqueles processos que estavam em andamento, quando saiu a edição do STJ, depois a edição do STF, a Receita retornou para a base para fazer uma nova análise. Foi isso que o Marco disse. Então ele está entendendo que nessas circunstâncias os prazos foram interrompidos. É isso, Marco? Exatamente. Eu não estou discutindo 5+5, Paulo. Eu estou discutindo que nessa circunstância os prazos são interrompidos, tá? Dadas as circunstâncias processuais envolvidas. Entendido? Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Propósito do relator dar provimento já em preliminares. O Marco divergiu. Eu tenho uma dúvida aqui também sobre a relação de como foi julgado, né? Na verdade, acho que o despacho decisório e o acordo, eles não foram anulados, né? Eles foram reformados, né? Foi uma discussão de prejudicial de mérito em relação a prazo prescricional de apresentação do pedido de restituição. O acordo, na verdade, ele foi... Afastou a decadência, o argumento do despacho de decadência. O acordo do STF reformou o despacho decisório e o acórdão da DRJ para afastar a decadência e retornar os autos para que fosse analisados o mérito, né? Isso mesmo. Na primeira instância, novamente. Tá? O despacho decisório da data do acórdão proferido pelo CARF até ter sido proferido o despacho decisório foram menos de 5 anos. Como é que é? Desculpa, eu não entendi, Pagano. Não, porque tem duas questões aqui que eu estou na dúvida, né? A primeira é se a reforma do despacho do acórdão caracterizaria como anulação do despacho decisório por um erro formal ou por alguma questão relacionada ao erro da forma ou à natureza do despacho, tá? E aí eu não sei se enquadraria também na tese da homologação. A segunda questão aqui é que entre a publicação do acordo do CARF e até ter sido proferido o novo despacho decisório foram menos de 5 anos. Só que aqui no caso vocês estão contando o prazo de interrupção ou de suspensão da data de 2004, feita do pedido, até hoje, quando foi feita a nova análise do mérito do crédito. Né? Isso. Eu particularmente, presidente, só deixa eu esclarecer que para mim, eu pensei nisso também, mas para mim, se houve anulação ou não no despacho decisório, né, me parece que, na verdade, o efeito é o mesmo, porque ele mandou analisar, ele falou, olha, você não pode não notificar o contribuinte, não pode dizer que não vai analisar em virtude da decadência, porque ela foi afastada. Então, esse despacho decisório, ele não é válido, tem que fazer análise. O próprio CARF falou, a decisão da turma, olha, volte-se para analisar o mérito. E a partir do momento que você volta para analisar o mérito, ao meu ver, reabriu o prazo, né? Reabriu o prazo? Porque efetivamente é o prazo de homologação, né? Então, agora vai analisar se vai homologar ou não. E aí, ele não homologou. Tá bom. Pagano, completando o seu raciocínio. Eu entendi. O Luciano, ele aplicou como se fosse uma suspensão processual aqui. Ele contou o prazo da primeira análise entre o pedido e a decisão, da primeira decisão de decadência, depois ele somou com o prazo do acórdão até ter sido proferido o novo despacho, que passou, aí passa mesmo de 5 anos. Exatamente. Isso, do trânsito e julgado do acórdão o raciocínio do relator está bem claro. É só se você concorda ou não. Mas, de fato, presidente, porque a dúvida aqui é uma questão processual mesmo, né? Porque como a gente reformou o acordo, porque pela leitura do artigo 74, lá para o 5º, salvo engano, o primeiro despacho decisório respeitou o prazo de 5 anos, entendeu? Sim. Daí, se ele não foi anulado, mas ele foi só reformado, eu tenho minhas dúvidas. Mas assim, de fato, eu vou acompanhar o relator agora, tá? Porque eu já sei que provavelmente vai ser pedido vista mais à frente, mas assim, eu vou acompanhar o relator pelo simples fato de que o mérito na primeira vez não foi analisado e poderia ter sido analisado, mesmo ele tendo alegado a decadência, ele poderia ter analisado o mérito do crédito, né? E não foi feito isso.
Eu vou também, se ele alegou a decadência, não vai analisar o mérito, né? Isso é prejudicial. Ele alegou a prescrição do direito de pedir restituição, né? Dizendo que tinha perdido o prazo para pedir a restituição. Sim, mas é uma prejudicial de mérito, não vai analisar mesmo, né? Tudo bem. Não, tem razão. Você acompanha o relator, então? Eu vou acompanhar o relator. Perfeito. Conselheiro Evandro. Eu vou pedir vista, então, senhor. Eu vou olhar melhor esse processo. Eu acho que é válido. Então, vista concedida ao conselheiro Evandro, até o momento, propósito do relator e dar provimento em preliminares, já discutido o assunto, acompanhado pelo conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, com divergência do conselheiro Marco Rogério Borges. Julgamento encerrado. Doutor Túlio, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia para o senhor. Agradeço a oportunidade e desejo um bom dia aos senhores e às senhoras. Muito obrigado. Bom dia. Luciano, sabe uma coisa que veio à cabeça, mas foi por cima, assim, comparando com o lançamento, auto de infração. Estava aparecendo a prescrição intercorrente aqui, entendeu? Entendi. Vamos deixar esse assunto para... Vamos deixar esse assunto para... que você vai render. Intervalo. Intervalo, por favor. Por favor. Continuando, já que o Pagano está tão falante hoje, vamos ao Pagano, item 117, parcela e corretora de seguros de vida. Pagano, a palavra é sua com relatório e voto. Deve estar na base já, presidente, tá? Então, vamos lá. Desculpa, qual o número, presidente? 117. Pode ir, Pagano. Bom, é recurso voluntário, né? Também proferido interposto face ao acordo da DRJ, que decidiu manter a exclusão da recorrente do Simples Nacional devido a débito sem exigibilidade suspensa junto à Fazenda Nacional. O processo trata de a declaratório 20.57.060.6 de 2016, por meio do qual a recorrente foi excluída de ofício Simples Nacional a partir de 1/1 de 2017. A recorrente tomou a ciência do ADE, ela recebeu o ADE, teve ciência do ADE em 25/10/2016. A exclusão foi feita devido a débito sem exigibilidade suspensa, nos termos do inciso 5º, artigo 17, da Lei Complementar 123 de 2006. A recorrente posteriormente apresentou manifestação de conformidade, na qual alega que parcelou os débitos do Simples Nacional em 11/10/2006, DOC 1, e que os demais débitos foram consolidados em 5/10/2015, DOC 2 e 3, e estão em pedido de revisão de consolidação. A DRJ decidiu manter integralmente a exclusão do Simples, por entender que o parcelamento não englobou um único débito de PIS do mês 12 de 2013, ou seja, o parcelamento englobou todos os débitos, menos esse aqui de 12 de 2013. Vocês estão conseguindo ver a parte que eu colacionei aqui? O que você... Sim, tá, ok. Tem figuras aqui. Tá. Bom, eu vou resumir o relatório, né? Que ela interpôs o recurso voluntário reprisando os meus argumentos e os autos vieram ao CARF. Passa ao voto. O recurso é tempestivo e por isso eu admito. A recorrente alega que parcelou integralmente os débitos no ADE. De fato, a recorrente comprovou ter incluído no parcelamento praticamente todos os débitos em abertos indicados no ADE, com exceção do débito de PIS do mês de 12 de 2013. Conforme indicado no acórdão, esse débito de PIS, de 1/12/2013, no valor de 31,29, não consta na relação da DIPAR objeto do pedido de revisão de parcelamento, que é o processo de parcelamento, né, que é esse aqui de final de 2016, 70. A recorrente, por sua vez, não apresentou aos autos nem sede de recurso voluntário prova de que o débito do PIS de 1/12/2013 está incluído. Vejamos a explicação do acórdão recorrido. Deixa eu explicar aqui. Está difícil para abrir a figura, presidente, mas a figura aqui seria importante. O que acontece? A recorrente, ela parcelou todos os débitos. Tem vários débitos de janeiro a dezembro, só que esse débito de 1/12/2013, que deveria estar incluído no parcelamento, ela não sei qual o motivo, ela disse que foi por erro do sistema, etc., ela simplesmente não parcelou. Então, devido a simplesmente esse débito de R$ 31,29,
que não consta realmente na ADPAR, que a ADPAR é a ficha dos débitos que foram parcelados após consolidação, né? Não tem como, não resta alternativa, se não manter aqui o acórdão recorrido e manter a exclusão da recorrente do Simples Nacional, infelizmente. É como eu voto, presidente. Alguma dúvida? Eu peço que, se alguém tiver dúvida, analise os documentos, que não são muitos, tá, do processo, que vocês vão constatar. Eu vi documento por documento, e até me causa um certo constrangimento, né, ter que excluir a recorrente por causa de R$31, né? Mas eu não sei se foi aquele problema eterno, né, Pagano? É um problema eterno. R$31 ou 18 ou 5 mil reais ou 200 mil é a lei, né? Isso de fato, em termos de análise assim, econômica, chega a ser lamentável, mas é o que a lei prevê. Então, eu precisava só de uma prova, para o meu entendimento aqui, a prova de que ela não conseguiu parcelar esse débito, que teve problema no sistema, como ela alegou. Se ela tivesse trazido isso, eu mudaria a minha opinião, mas como ela não trouxe, ela não pagou integralmente o débito, eu tenho que manter o ADR. Então, você está mantendo o ato declaratório de exclusão, né? É isso? Simples Nacional, é isso? Simples Nacional. Perfeito. Marco Rogério. Desculpa, presidente, mas assim, tem a ADPAR aí, e a ADPAR é o próprio contribuinte que está colocando informações dos débitos, e não consta realmente, né? Infelizmente, né? Não consta lá do PA 12 de 2013. Porque só confirma a posição do Pagano, então. Sim. Claro. Então, Marco. Acompanhe, presidente. Evandro. Microfone, Evandro. Acompanhe. Júnior. Acompanhe. Wilson. Acompanhe. Paula. Acompanhe. Luciano. Acompanhe, presidente. Para quem tiver dúvida, vai estar colacionado no meu voto, que agora abriu as figuras. Vai estar aqui, discriminação do débito do parcelar, né, que é de par. Ele mesmo, na hora de indicar de par, vocês vão ver que ele indica débito de 12 de 2012 a 11 de 2013. E esquece de indicar o débito de 12 de 2013, que é o do PIS de R$31. Nem na de par consta, que deveria ser obrigação dele incluir, né? Então, me parece que, apesar de ser, pode até ter sido erro do sistema, mas me parece que foi erro do próprio contribuinte, entendeu? Essa é a dúvida que eu tenho, se foi do contribuinte ou do próprio sistema. De qualquer forma, se foi do sistema, ele não provou. Não, é dele mesmo, viu, Luciano? É dele mesmo. Ele que não acrescentou lá esse PA. Pois é. O Wilson já disse isso, né, moço, que acontece essa situação mesmo. Então, também acompanho o relator por unanimidade de votos, negado o provimento e mantendo a exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Pagando ainda com você o item 118, recorrente Sepetiba Cargo Limitada. Pagando a palavra é sua, continuo com você. É mais um de exclusão. O processo trata de a declaratória de exclusão, né, o 43.322/2010, primeiro do qual a recorrente foi incluída de ofício do Simples Nacional, com efeito a partir de 1/1/2011. A recorrente tomou ciência do ADR em 25/9/2010. A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda, corrigibilidade não suspensa, nos termos do artigo, inciso 5º, artigo 17, da 123 de 2006. Aqui estão os débitos escritos no ato declaratório que eu colacionei no meu relatório. Nesse caso, os débitos aqui são de grande valor, tá? A recorrente apresenta manifestação de conformidade, onde ela pagou alguns débitos no prazo e até mais do que era devido. A DRJ manteve, porque ela entendeu, primeiro, que os débitos que a recorrente alega ter pago, o valor, né, total, somando o valor total dos débitos que a recorrente alega ter pago, não chega ao valor que está, não se chega ao valor do débito que está em aberto, não suspenso, apontado no ADE. O que aconteceu aqui, eu já vou resumir para vocês, que agora eu lembrei de cabeça. A recorrente pagou alguns débitos, né, com valor acima do que o devido. Só que ela queria que o restante do valor devido fosse compensado com o que ela pagou a mais. A DRJ falou assim, mesmo nessa hipótese de você ter que somar todos os valores que você pagou a mais, junto com os valores devidos,
somando com os valores que estão abertos apontados no ADE, você não chega ao valor total do débito indicado no ADE. Foi exatamente isso que a DRJ falou. A recorrente manteve a sua postura no recurso voluntário. Esse é o relatório. Eu vou para o voto, presidente, tá? Ok. A recorrente alega que pagou os débitos indicados no ADE. Entretanto, conforme indicado no acordo recorrido, a recorrente não pagou os débitos dentro do prazo e o montante recolhido por ela não é suficiente para quitar todos os débitos que constam no ADE. Ou seja, considerando que a ciência do ADE ocorreu em 27 de novembro de 2010, a recorrente teria até 27 de 10 de 2010 para regularizar os débitos. A recorrente, por sua vez, juntou aos autos os comprovantes de pagamentos efetuados em 14 de novembro de 2007, folha 6, e 14 de 11 de 2007, folha 7, para tentar comprovar que teria efetuado pagamentos a maior do que devia. Ocorre que o fato de a recorrente ter pagamento com saldo disponível ou a maior, né, não promove por si só a extinção automática dos outros débitos em seu nome e não impede a inscrição desses endividativos da União. Além disso, o saldo dos pagamentos disponível não é suficiente para quitar a totalidade do montante em aberto dos débitos indicados no ADE. Ademais, conforme demonstrado no acordo recorrido, a recorrente não pagou os débitos dentro do prazo e só veio parcelá-los em 2014 e muito provavelmente não pagou o parcelamento, pois os débitos foram encaminhados para a PGFN. Tá? Então, aqui eu peguei uma parte da consulta que foi feita, né? Em consulta dos débitos do Simples Nacional Motivadores da Exclusão, constata-se a seguinte situação: o débito de 2008 e 2007, quitado por pagamento, efetuado em 9 de 11 de 2007, tudo bem. O de 11 de 2007, parcelamento requerido em 17 de 10 de 2014 e posterior envio à PGFN. Aí o parcelamento que foi requerido em 17 de 2014, aí todos que foram feitos o parcelamento, né, em 17 de 10 de 2014, posteriormente foi enviado para a PGFN, o que indica que o parcelamento ou foi cancelado ou a recorrente não pagou os débitos. E como ela só parcelou posteriormente aos 30 dias, né, além do prazo que ela não respeitou, tudo indica que ela não pagou o parcelamento porque os débitos foram enviados para a PGFN e possivelmente devem estar inscritos em endividativo. Então, a recorrente, por sua vez, não apresentou aos autos, nem em sede de recursos voluntários, provas de que aderiu ao parcelamento e de que está pagando o parcelamento. Sendo assim, entendo que a recorrente entendo que o acordo recorrido está Pagano, você saiu. Saiu, congelou. Pagano, sai e volta. Deixa o Pagano voltar aí, né? Eu tô vendo. Pagano? Hoje estamos com um problema, né? É internet. Eu tô vendo aqui, até a contribuinte, ela coloca alguns dados, alguns comprovantes de pagamento, mas nos valores inferiores mesmo aos valores dos débitos listados ali, então... Pagano tentando aparecer, vamos ver. Júnior, você tá aí? Tá. Tô. Presidente? Oi, Pagano, estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. E agora, tudo bem? Ok, então você estava finalizando aí a sua manifestação. Pode? De onde Foi até o final? Foi até o final? Não, você não chegou ao final, quase. Você estava fazendo um relato que foi insuficiente. Você subiu outra vez, né? Resumindo, presidente, como não teve prova do parcelamento, né, e de que parcelamento foi quitado, e com envio posterior à PGFN dos débitos, eu estou entendendo que, e a recorrente não apresentou prova nenhuma em recurso voluntário dos parcelamentos, eu estou entendendo que os débitos estão em abertos e não foram pagos, então eu estou mantendo o ADE, tá? Negando provimento ao recurso voluntário. Tá, a única coisa que me preocupa um pouco, você mais acho que já enfrentou inclusive, é o caso que eu tive ontem, num dos meus processos aí, que o contribuinte pagou e houve foi sobre um residual, vocês não devem estar lembrados disso, um residual minúsculo de
reais e tal, e eu pedi para fazer a imputação para verificar de onde apareceu essa diferença. Você disse que o contribuinte alegou em determinado momento e que pagou até a mais, mas que a DRJ já enfrentou isso aí, dizendo, mas não deu. Isso aí não tem reflexo não, né? Não, então o que acontece é o seguinte, ele pagou, quando ele fala que ele pagou a mais, ele pegou o débito aqui de, sei lá, o débito de 22 de 2008 e o 3 de 2008 e pagou, tipo, em vez de 29, ele pagou 30 e pouco e o de 7 ele pagou 10 mil. Só que se você somar todos os débitos que ele está devendo, todos, o que ele pagou sobra, assim, não falta muito ainda para ele chegar ao valor de... então é insuficiente. Então, assim, a DRJ, ela fez a imputação, digamos assim, somando os valores cujos quais ele tinha pago, né? Falando que, inclusive, tinha pago a mais. Não chega nem perto ao valor que ele deve, dos débitos que estão em aberto no ADE, entendeu? Ou seja, a DRJ chegou a fazer a imputação e viu que mesmo assim era insuficiente, ou seja, a imputação que ele estava alegando não era suficiente para quitar os débitos. Desculpa, João. A DRJ não deve ter feito imputação, não. Deve ter feito... Mas não, né? Mas enfim, calculou lá. Não, o que acontece é o seguinte, não precisa, porque assim, é tão pouco que ele pagou que não precisa pagar, entendeu? Ok. Ele pagou 2 débitos a mais, o resto ficou em aberto, só que os débitos que estão em aberto são muito... Não, matéria superada, não tem dúvida. Bom, a proposta do relator é negar provimento pelos motivos expostos no voto do relator. Alguém quer se manifestar? Se não, vou colher os votos. Vamos lá, Marco. Acompanhe, presidente. Evandro. Acompanhe. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanhe o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanhe o relator, presidente. Eu também acompanho por unanimidade de votos, negado por provimento, mantendo a exclusão do contribuinte. O intervalinho de 5 minutos. Janaíne, por favor. Gravação finalizada, presidente. Ok. Deixa eu falar uma